Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aqui para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Convido a todos para fazermos uma oração juntamente conosco, por toda a igreja, para o Senhor continuar nos abençoando. Bondoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, meu Deus, estamos nesta noite, meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, meu Deus, abençoa o nosso pastor presidente, meu Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa, abençoa sua família, os seus familiares, abençoa, meu Deus, nosso pastor setorial, pastor local, meu Deus, desta congregação, abençoa todos os teus obreiros, a tua igreja, dando saúde, dando vitória, meu Deus, abençoa as autoridades do nosso país, dando também saúde, Jesus, e vitória. Fica conosco, meu Deus, abençoa o teu servo, meu Deus, que nesta noite vai ministrar a tua preciosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã Vanessa vem louvar ao Senhor. Salve, vão com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acorde dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Vamos louvar o Senhor também com o hino 388. Canta, convido, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Canta, convida, ó crente, alegra o coração, louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor, canta o amor profundo do teu Salvador. Canta, convida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda
dá-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sem ti levanta, quando medroso está, sim, confiando cantas, seu amor verás. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria para o nosso coração estarmos aqui para ofertarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso mais um culto, mesmo que seja um culto online, mas louvemos a Deus por tudo, né, irmãos? Em tudo nós devemos dar graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor José Wellington, Deus continue a abençoar a sua vida, também o nosso pastor Wellington Júnior e o nosso pastor setorial, pastor José Prado Veiga. Somos da Igreja Assembleia de Deus. Para você que está nos assistindo aí, que não conhece, o Ministério do Belém, congregação aqui no Camargo Novo de Cima. O dirigente, por bondade e misericórdia de Deus, sou eu, esse que vos fala, pastor Rivaldo José da Silva. E hoje nós estamos nesse domingo abençoado, primeiro domingo do mês, onde nós já temos por costume, nos nossos cultos normais, o culto da família, onde Deus tem nos abençoado, tem usado de misericórdia para conosco. Quero estar orando pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor continue a lhe abençoar. E desde já nós deixamos você à vontade para fazer seus pedidos de oração. Pode estar encaminhando seus pedidos de oração, dando também a sua saudação. Tem os irmãos aqui que estão acompanhando. Depois estaremos lendo seus pedidos de oração e apresentando ao nosso Pai Celestial. Eu quero vos convidar para lermos a palavra do Senhor nosso Deus no livro do Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20. Temos uma meditação aos nossos corações. Glória a Deus. Capítulo de número 20, vamos ler a partir do versículo. Nós estamos nesse abençoado culto e quero transmitir uma palavra que Deus tem nos confiado em nome do Senhor Jesus. E veja aí o versículo 12. Êxodo 20 e o versículo 12. Está escrito assim na palavra do Senhor: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai querido e maravilhoso, pedimos neste momento, Pai, que venha nos iluminar, Senhor, e venha nos inspirar neste momento, Pai, para que possamos assim ministrar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus,
dê-nos a compreensão, a revelação, Senhor, e dá-nos da Tua graça para ministrarmos a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, alcance os corações, Senhor, contempla cada vida, cada coração que neste momento está sedento para ouvir a Tua palavra. Seja conosco, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vejam que nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, onde o Senhor fala aqui neste mandamento. Vejam que os primeiros 4 mandamentos, eles tratam do relacionamento do homem para com Deus. Repito, os primeiros 4 mandamentos tratam do nosso relacionamento para com Deus. E neste 5º mandamento, nós podemos ver aqui que se inicia o nosso relacionamento com o nosso próximo. Isso é de suma importância, porque isso procede do nosso Pai Celestial. No culto que nós denominamos culto da família, e onde nós temos como dos pilares a família constituída por Deus, e bem sabemos a importância que Deus dá à família. E este mandamento aqui de honrar pai e mãe não é uma sugestão que Deus nos dá. Uma sugestão, se fosse uma sugestão, digo, nós teríamos a opção de fazer ou não fazer, obedecer ou não obedecer. Mas aqui nós estamos diante de um mandamento do Senhor. Um mandamento do Senhor. Honrar pai e mãe. Esse assunto, ele é muito importante e muito especial para os momentos que nós estamos vivenciando. Vejam que o desrespeito para com os idosos não é algo novo que nós presenciamos no nosso dia a dia, mas é algo, queridos, que com o passar do tempo isso vem se acentuando de uma forma dura. Em alguns lugares, o idoso, ele é tido como pessoa de segunda classe, como pessoa que não tem assim muito valor, como um elemento descartável. Mas não é isso que Deus vê. Vejam que Deus, ele vê, irmãos, o idoso como uma pessoa que deve ser respeitada. A Bíblia nos diz que diante das cães, ou seja, dos cabelos brancos, nós devemos ter respeito. Isso é interessante. Devemos ter respeito. Eu costumo dizer que nós, em relação aos jovens e os idosos, ou os mais experientes, nós devemos proceder da seguinte forma: para com os jovens devemos utilizar, no bom sentido da palavra, a sua força, o seu entusiasmo,
Mas em relação aos mais experientes, nós não devemos descartar a sua experiência. E quando isso é mesclado, se torna algo maravilhoso, muito especial no reino de Deus. A experiência com a força com a experiência. Fica algo maravilhoso, e isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Nós lemos aí, irmãos, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, e na leitura que eu fiz é na Revista Corrigida. Veja na NTLH, a expressão é assim: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Na NVI está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhais vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então isso é importante nós atentarmos para isso. Aí vem a pergunta: o que vem a ser honrar? Honrar pai e mãe é mandamento divino e não uma sugestão, como eu vos falei. Refere-se a alguém merecedor de respeito, atenção e obediência. E isso, irmãos, é para os filhos, independente da idade, independente da posição social da pessoa, independente disso. Quando nós lemos na Bíblia, queridos, em Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo 24, onde nós costumamos sempre citar em casamento, né? Veja no versículo 24, Gênesis 2, 24: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja que aqui, irmãos, o deixar aqui não anula o mandamento de honrar pai e mãe. O deixar aqui, queridos, não significa que o pai e a mãe, após o filho ou a filha ter casado, o pai e a mãe deixou de ser mãe, deixou de ser pai. Continua sendo pai, continua sendo mãe, e este mandamento continua em voga. É um mandamento, queridos, do Senhor. Então, repito, os pais continuam sendo os pais, e os filhos continuam sendo os filhos. Vejam que o Senhor Jesus, ele se deparou com uma situação, e eu chamo a vossa atenção para o capítulo 7 de Marcos, aonde muitos estavam invalidando o mandamento do Senhor, esse quinto mandamento de honrar pai e mãe. E o Senhor Jesus foi contundente em combater aquele posicionamento. Veja aí no capítulo 7 de Marcos, a Bíblia nos diz assim, uma expressão muito importante para nós. Aleluia. Está escrito assim na palavra do Senhor. Veja aí no versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas,
que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem, e muitas outras coisas que receberam por observar. Mas vejam aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai direto ao ponto aqui que eu chamo a vossa atenção, no versículo 10, que diz assim. Vamos ver o 8 também. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Aí o versículo 10, que eu quero chamar a vossa atenção aqui. Porque Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com morte. Aí veja o 11, irmãos. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Cobã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixas fazer por seu pai ou por sua mãe. 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. O que eu quero chamar a vossa atenção é para a expressão aqui, Cobã. E o que é isso, irmãos? Isso nós podemos dizer que foi uma invencionice humana, que os homens tinham criado para invalidar o mandamento do Senhor Deus de honrar pai e mãe. E como que funcionava isso? Funcionava da seguinte forma: o filho que tinha bens materiais, ele consagrava tudo o que tinha ao templo. É como se fosse consagrando a Deus, porque a palavra Cobã, que significa, é uma palavra aramaica, que significa sacrifício. Mas o sentido aqui do sacrifício era num sentido negativo, porque eles diziam que uma vez sacrificando, ofertando o que tinha a Deus, eles não tinham mais obrigação alguma de socorrer os seus pais no momento difícil. Mas uma coisa que interessante e absurda ao mesmo tempo é que ele, o dono da riqueza, o sacrificador, ele podia usufruir dos bens que tinha quando ele estava em vida, e não ajudava assim ao pai e à mãe necessitado. Veja que isso estava aqui contrariando a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eles estavam colocando acima do mandamento do Senhor, estavam colocando a tradição. E vejam que isso não soou bem aos ouvidos de Jesus, não teve a aprovação do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele ratificou aquilo que o Pai Celestial já tinha ordenado, de honrar pai e mãe.
Vejam, irmãos, nós podemos ver na Bíblia bons exemplos de filhos que honraram pai e mãe. Eu quero citar aqui 2 exemplos. O primeiro é José. José é um bom exemplo para ser seguido, porque se você acompanhar comigo no capítulo 47 do livro do Gênesis, e o versículo 12, está escrito assim na palavra do Senhor. 47 e 12. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Vejam o exemplo de José. José, mesmo estando numa posição, olha, elevada, governador do Egito, ele não esqueceu essa responsabilidade que tinha para com o seu pai. Vejam que ele, o seu pai, ao chegar no Egito, ele honrou o seu pai, ele respeitou o seu pai, ele tranquilizou o coração do seu pai, porque isso é muito importante para uma mãe, quando recebe o apoio do filho, o apoio da filha. E José, ele fez isso. Ele prontamente acolheu o seu pai, não deixando que nada viesse lhe faltar. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós podemos ver que José já tinha isso no coração. E o motivo dele ser próspero e abençoado, irmãos, é porque ele era uma pessoa que se dedicava a fazer a vontade do Senhor, a obedecer os mandamentos do Senhor, e isso era agradável aos olhos do Senhor. Veja que José, aonde ele colocava a sua mão, Deus o fazia prosperar, porque a bênção, ela vem do Senhor. A bênção, irmãos, não vem simplesmente dos nossos esforços, tem a nossa parte sim, mas é em vão quando o homem, a mulher, a pessoa trabalha e não conta com a bênção do Senhor. Se o Senhor não abençoar, não há prosperidade. Se o Senhor não estender as mãos sobre os seus negócios, sobre a sua vida, sobre a sua família, nada irá avante. Mas quando o Senhor estende as suas mãos e abençoa, aleluia, os seus negócios vão avante, sua vida vai avante. Porque quando nós passamos a obedecer ao Senhor, aí você pode estar perguntando, mas tudo quanto recebemos de Deus, não é pela graça do Senhor? Muito bem, você está correto, mas quando nós obedecemos a palavra do Senhor, é um sinal, é uma prova que nós já fomos alcançados pela graça do Senhor, porque a graça do Senhor, ela é também educativa. A graça do Senhor também, ela é pedagógica, ela nos ensina. Paulo fala concernente à graça do Senhor se manifestando, nos ensinando. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando uma pessoa é alcançada por essa graça bendita, essa graça na vida da pessoa, também ela é pedagógica, ela é ensinadora, ela instrui, louvado seja o nome do Senhor. Então nós passamos a praticar aquilo que é de bom,
porque nós estamos envolvidos na graça do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então José foi próspero, abençoado, porque assim ele fazia. O segundo exemplo que eu quero citar é Davi. Davi chama a vossa atenção para o capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Veja que nos diz a palavra do Senhor. Veja que nesta ocasião aqui, deixa eu ler aqui, 22:3. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar, olha que coisa interessante, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Esse gesto aqui de Davi, mesmo ele numa situação a qual ele se encontrava, sendo perseguido por Saul, ele não esqueceu do seu pai e da sua mãe. Ele os deixou no lugar seguro, vamos dizer assim, humanamente falando, fazendo a parte dele como filho. E vejo que isso, irmãos, foi um gesto de honrar o pai e a mãe. O filho e a filha que procede assim para com o pai e a mãe, é um filho e uma filha abençoado pelo Senhor. Porque quando assim o faz honrar pai e mãe, está fazendo para o Senhor em primeiro lugar, para agradar o Senhor em primeiro lugar. E isso é muito importante, louvado seja o nome do Senhor. Quem cuida do pai e da mãe está fazendo a obra de Deus. Sabiam disso? Há muitas pessoas, já ouvi muitas pessoas se expressando da seguinte forma: olha, eu não tenho tempo para minha mãe, não tenho tempo para o meu pai, não tenho tempo para a minha família, porque estou fazendo a obra de Deus. E isso, quando nós ouvimos rapidamente, soa até bonito isso, mas veja o que Paulo fala em 1 Timóteo. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo de número 5, e o versículo 8. Que nos diz assim a palavra do Senhor: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Aí veja a conclusão desse versículo, é assim, ó: negou a fé, 2:8, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E isso soa um tanto pesado, irmãos. Ser pior do que o infiel, daqueles que não servem a Deus, daqueles que não têm compromisso com Deus. Por que isso? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que a piedade cristã, ou o exercício da vida cristã, deve iniciar-se no lar. Deve iniciar no lar. É na família, irmãos, que temos que expressar, viver
a verdadeira vida cristã em primeiro lugar. Nós estaremos estudando, querendo Deus, na lição de número 12 desse trimestre, concernente à família. E Paulo mostra ali que uma família cheia do Espírito Santo não é aquela família que primeiramente ela se destaca na igreja com louvor, com pregação, com cânticos, com línguas estranhas. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso nós gostamos e é válido e é maravilhoso. Mas uma vida cheia do Espírito Santo se manifesta primeiramente no lar, no relacionamento do pai com a mãe, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E quando isso acontece, Paulo, ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, isso aqui é uma família cheia do Espírito Santo. Como já falei várias vezes, não só aqui, dessa igreja local, mas por onde tenho ministrado a palavra do Senhor, que, irmãos, a vida cristã, em primeiro lugar, tem que ser vivida no lar, em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo fala concernente isso aqui. O cuidado para com os nossos. Vejam que o Senhor Jesus, no capítulo 7 de Lucas, fala-nos da viúva de Naim. Ou seja, eu sempre tenho cuidado de fazer essa expressão, de usar essa expressão, viúva de Naim, porque quando a gente fala rapidamente assim, dá a entender que o falecido da viúva, se chamava Naim, mas não é. A cidade de Naim. Vejam que esta mulher que residia na cidade de Naim, ficou melhor, Ela já tinha sofrido 2 golpes na sua vida. Ela já tinha, o primeiro golpe foi a perda do esposo. O homem mantenedor da sua casa, o supridor, humanamente falando, da sua casa, ela tinha perdido. O segundo golpe veio quando ela perdeu também o seu filho. E a Bíblia nos diz, o texto bíblico nos diz, que era filho único. Olha essa observação. Viúva com filho único. A situação da viúva nos tempos de Jesus, irmãos, não era uma condição fácil de viver. Não havia os recursos que hoje nós temos nesse século 21. A viúva, quando perdia o esposo e tinha filho ou filhos, ela ficava naquela expectativa: meu filho ou meus filhos irão crescer e estarão me dando o devido amparo. E quando perdia o esposo e os filhos, e no caso desta viúva aqui, filho único, ela ficava totalmente desprovida de bens materiais. Escutem, e quando esta mulher vinha chorando, porque já trazia no seu histórico de vida um golpe que já tinha sofrido pela vida, a perda do esposo, e agora tinha tomado o segundo golpe, perdendo assim o seu filho, e entrava ali nas cidades, saindo da cidade, digo, aquele cortejo fúnebre, mas
entrava também o Senhor Jesus Cristo, com outra multidão. A Bíblia nos diz que o Senhor atentou para aquela mulher, aquela viúva, e viu que ela estava chorando. A Bíblia não revela, irmãos, o que se passava na mente daquela mulher, mas nós, por experiência, podemos conjecturar o que passava na mente daquela mulher, a aflição. Quem vai me dar o amparo, o sustento? Perdi meu esposo, perdi agora meu filho único, estou desamparada. Mas o Senhor Jesus falou para ela: não chores, não chores. Esta palavra do Senhor Jesus Cristo é como se Ele estivesse dizendo: eu vou resolver o seu problema. Aleluia. A solução chegou. O Senhor ressuscitou o menino, entregou a sua mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus fez isso, Ele estava, irmãos, renovando no coração daquela mãe aflita uma nova esperança. Uma nova esperança. É assim que o Senhor Jesus Cristo Ele faz na vida de todos aqueles que confiam nele. Ele renova as esperanças, Ele renova as forças. Mesmo quando as coisas estão por perdidas, o Senhor Jesus chega com uma solução. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo para você como servo do Senhor, creia nisso, que a solução para a sua situação chegou. Jesus já tentou para a sua situação, Ele olhou para a sua situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja ainda, irmãos, a gente partindo agora para a conclusão. Veja ainda em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Vamos voltar à leitura que nós fizemos aqui. 1 Timóteo, capítulo 5. Paulo tratando deste assunto extremamente familiar. Vamos ver o versículo 16. 5,16. Se algum crente, olha aí, irmãos, ou alguma crente, eu achei interessante isso aqui, porque o Senhor falou tanto no sentido masculino e no sentido feminino. Olha aí, e se algum crente, homem, certo? Ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Aqui o que o Senhor está ensinando para nós? O Senhor está ensinando para nós a seguinte lição: que o cuidado para com os entes queridos da família, eles não podem, não devem serem terceirizados. Porque há muitas pessoas que terceirizam o cuidado dos seus entes queridos. Não me entendam mal. Não estou dizendo aqui que você pagar, você tendo condições, uma pessoa para assistir, ajudar, cuidar de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Não estou aqui condenando isso. O que eu estou falando é o que a Bíblia diz. É quando o filho, a filha,
ou neto, ou ente querido, não assume essa responsabilidade de forma alguma e passa isso para outras pessoas. E quando se faz isso, irmãos, o verdadeiro cristão desaparece aqui e aparece o falso cristão, porque o verdadeiro cristão, ele assume a responsabilidade, não sobrecarrega, no caso aqui, a igreja. Porque a igreja, irmãos, ela não foi chamada com a missão, em primeiro lugar, para cuidar de assistência social. Não, isso é um auxílio da igreja. A função da igreja primordial é a evangelização, é ganhar almas, é resgatar vidas. Não estou dizendo com isso que a igreja não deva exercer assistência social, não é isso que eu estou dizendo. Devemos sim fazer, porque é bíblico, mas eu estou destacando aqui em primeiro lugar, não deve ser isso. Mas se a missão, em primeiro lugar, da igreja, deve ser de resgatar vidas, tirar aquelas pessoas que estão nas garras do inimigo. E aqui, irmãos, o ponto de honrar pai e mãe deve ser um exercício contínuo da vida cristã. Você que tem o seu pai, que tem a sua mãe, o seu avô, a sua vovó, neste momento que nós estamos vivendo aí, nessa crise, nessa pandemia, aonde os idosos, pela recomendação, orientação das autoridades da saúde, são mais fragilizados, são mais vulneráveis. Quantos estão presos num quarto? Quantos que não podem estar saindo? Quantos que já ouviram, olha, vovô, vovó, mamãe, você está pessoa de risco em primeiro lugar, deve se ausentar. Queridos, isso é verdade, não estou negando isso, mas como que a pessoa absorve isso? Já com ônus da idade, já com ônus já do preconceito que sofre antes da pandemia, antes dessa crise, como a pessoa absorve isso? O que eu quero passar para você é o seguinte: faça com que sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó esteja seguro do seu carinho, esteja seguro do seu amor, esteja seguro da sua atenção. Faça isso, porque você fazendo isso, você vai estar também honrando seu pai, honrando sua mãe, e isso é agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia nos diz: para que te vás bem. Olha aí, quando a pessoa faz isso, a Bíblia diz: para que tudo te vá bem, porque Deus quer que tudo vá bem na tua vida. Mas quando nós passamos a obedecer a palavra do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo abençoe sua vida, seu coração. Amém. Queridos, querendo Deus, terça-feira nós estaremos aqui para transmitir mais um culto ao Senhor, e na terça-feira o culto de ensino, culto de doutrina da palavra do Senhor. Continue assistindo, continue cooperando. Você também, meu irmão, minha irmã, que queira fazer a sua contribuição, você vê que já passamos para os irmãos, né, a conta da nossa igreja, né, do Ministério do Belém, na sede do Belém. Você pode estar fazendo isso, ou
você pode estar trazendo sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, nos dias de culto, que estaremos sempre aqui atendendo os irmãos em nome do Senhor Jesus. Estaremos agora lendo os pedidos de oração, orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pela nação, para que Deus em tudo nos abençoe. Não precisa nem encostar. Tá? Já está na altura. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pedido de oração, a nossa irmã Fátima Monteiro pediu oração em favor da sua vida, pela sua família e pela sua filha Priscila, que trabalha no hospital, para que Deus a guarde. A nossa irmã Marta do Rosário pediu oração em favor de sua filha Emília Vitória e por sua vida. O nosso irmão José Silva pede oração em favor de sua família, pelos médicos e pelos enfermos. O nosso irmão Geraldo Albuquerque pede oração em favor da sua família e por sua vida. Nossa irmã Maria Cordeiro pede oração em favor de toda a sua família. O nosso irmão Carlos Norberto pede oração em favor da sua família e por todos os irmãos do Camargo Novo de Cima. A nossa irmã Vanessa pede oração por Givaldo e Sueli. Amém? Meus irmãos, com a permissão do nosso pastor, iremos orar pelos enfermos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, bendito e soberano, Pai, entramos em Tua presença, Senhor, crendo que o Senhor permanece o mesmo, que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai, e que agindo, Senhor, quem poderá deter o Teu trabalhar, o Teu efetuar, o Teu agir? Senhor, nós acreditamos que o Senhor tem o controle de tudo, ó Pai, que o Senhor é o Deus que tem a última palavra, Pai. Entra com providência sobre as vidas, ó Pai, que foram atingidos por esta praga que sobreveio ao mundo. Senhor, Tu és o médico dos médicos, ó Pai, e acreditamos que o Senhor pode dar um basta na situação, porque Tu és o dono da cura e dono do milagre, Pai. Assim nós Te pedimos, Senhor, abençoe, ó Pai, as vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, e todos dizem amém. Que Deus